Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o verdadeiro exemplo nosso, quem é o verdadeiro exemplo nosso, igreja? Jesus, sim ou não? Quando nasce Jesus, nasce o homem, o novo homem, a nova mulher também nasce. Porque a sua vida depende de ser como Jesus foi. Você tem que usar Jesus como seu exemplo. Você tem que ter Jesus como seu exemplo. E quando você olha para os evangélicos dos dias de hoje, você vê muita diferença, irmão. A diferença é astronômica. Você vê que nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil tem que ser, deve ser uma potência evangelizadora, irmãos. O que está faltando é o cristão puro, o cristão original, o cristão verdadeiro, o cristão que não anda pela vista, o cristão que anda pela fé, o cristão que está disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo, irmãos. Está faltando esse cristão. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Mateus, você vai encontrar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não foi as 1000 maravilhas, irmão. Jesus não nasceu no berço de ouro. Nós temos que entender, Jesus nascendo, é Jesus renunciando. Quando Jesus nasce, Jesus renuncia. O que ele renunciou, pastor? Ele renunciou toda a sua glória. Ele renunciou toda a sua majestade. Ele renunciou todas as maravilhas do céu. Ele estava lá. Você tem que observar Jesus renunciando. O evangelho é renúncia, irmãos. Deus, ele entrega para nós toda a demonstração de renúncia. Só que o evangelho apresentado para nós hoje, muitas das vezes não é renúncia. O evangelho que se apresenta para nós hoje, o que é? Ganância. O evangelho que se apresenta para nós hoje é: venha e a sua vida vai mudar da noite para amanhã. E se você não tem carro, a partir de agora você vai ter carro. E se você não tem casa, a partir de agora você vai ter casa, né? E não existe nenhuma transformação. Por quê? Porque quando abrem a boca para falar de transformação, automaticamente, já para muitas igrejas são radicais. Se o evangelho não gera transformação na sua vida, ele não é evangelho. Se você está num lugar que não está gerando transformação na sua vida, sai daí, porque não é evangelho. Amém? Jesus nasce, no capítulo 2, já começa uma perseguição, não somente em Jesus, mas começa uma perseguição em cima das crianças. Mateus registra que as crianças foram perseguidas, começaram a matar criança. Quando você aceitou Jesus, algo tão grande mudou no mundo espiritual, irmão. Você não imagina o teu entregar, o teu renunciar do pecado, a tua entrega, o teu coração, a mudança, ela foi muito grande. Alguns te receberam de coração aberto, outros te rejeitam até hoje. Você hoje é uma ameaça. Hoje você é uma ameaça. Talvez você pense assim: não, mas eu sou um homem do bem, eu sou uma mulher do bem, eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor. Você é uma ameaça. Tem nações aí que, se você pisar os pés lá, eles vão querer prender você, eles vão querer torturar você, eles vão querer deportar você, eles vão caluniar você, porque você conhece a Bíblia, porque você conhece o Deus da Bíblia, porque você vive conforme a vontade deste Deus. Só de você pisar algumas nações, você já é o testemunho vivo de que Cristo, Ele está vivo, Ele reina para sempre. Você vê Jesus no capítulo 4 de Mateus, você vê Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado, irmãos, olha, o tentador chegou. Ele achava que ia ser como no Gênesis, ele achava que ia ser como no jardim do Gênesis ali, do Éden. Mas quando ele chega para tentar Jesus, ele olha que a coisa vai ser diferente. Jesus recebe ele da forma que o cristão tem que enfrentar, irmão. Olha para você ver. O cristão tem que enfrentar. Você não pensa que você vai ficar tranquilo, não. O seu jejum é guerra. A sua oração é guerra. Você lendo a palavra é uma guerra espiritual. Aí você vê Jesus sendo tentado pelo diabo, assim como foi Eva.
assim como Adão. E o diabo tenta Jesus, lutando contra ele na forma mais terrível, dizendo para ele: se o Senhor é filho de Deus e tem fome, o Senhor tem autoridade para transformar essa pedra em pão. Diz a essa pedra que se torne um pão. Jesus automaticamente contesta: não só de pão. E nós cremos nessa palavra? Será que nós cremos nisso, irmão? Quando você lê esse versículo, você crê nesse versículo? Você acredita? Por que nós batalhamos tanto pelo pão nosso de cada dia, como que lutamos com unhas e dentes, não somente para ter o pão, mas nós queremos ter reservas de pão. Eu creio que por isso que Deus não deixava guardar o maná, né? O maná, quando iam guardar o maná, o que acontecia com o maná? Apodrecia. Nós, irmãos, nós somos assim, nós queremos guardar o máximo que nós podemos guardar. Agora Jesus diz assim: olha, não é esse pão, não é este pão, o pão vai te sustentar, o pão vai te alimentar, mas não ponha o teu olhar, não ponha a tua mirada nestas coisas materiais. Consegue libertar o teu coração? Por que a Bíblia registra que homens que não fossem avarentos, que servissem a Davi? Davi queria homens que não tivessem o coração preso na avarícia. Aquele mais avarento dos apóstolos se suicidou, igreja. Então a Bíblia te chama a você olhar para a palavra e dizer assim: olha, eu não dependo das coisas deste mundo. Eu vou me entregar para depender de Deus. Alguém chega para mim e diz assim: os irmãos vão para o Nordeste. Outro chega para mim e diz assim: o irmão vai viajar. E a maior preocupação sempre é com a parte financeira. Sempre é com a parte financeira. Irmãos, vou completar agora em fevereiro 24 anos fazendo missões. E não me arrependo nenhum momento. Nenhum momento. Eu vou dizer para você, meu irmão, a experiência que Deus deu na minha vida hoje. Irmãos, eu saio daqui hoje, se for para qualquer país, irmão, sem nenhuma preocupação de como eu vou me sustentar. Eu tenho fé, irmão, eu tenho plena convicção. Se você ainda não consegue acreditar nisso, meu irmão, você está longe ainda. Aonde está a tua fé? Por que você está preocupado com quem vai alimentar a sua família? Ou quem vai alimentar você? Ou como você vai comprar um carro? Ou como você vai viver? Irmão, olha só, Deus já está preparando tudo. Deus já está tocando no coração de pessoas, de famílias. Deus já está abrindo portas, meus irmãos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Jesus, até mesmo quando ele fez milagre, irmão, ele passou por tribulação. Jesus operando maravilha, Jesus ressuscitando morto, chorando porque o povo era incrédulo. Olha, você imagina, irmão, um caixão aqui na nossa frente aqui, e o morto levanta aí dentro, irmãos. Você pode imaginar um negócio desse? É o que a maioria de nós pedimos, né? Nós pedimos: Senhor, mostra para mim o teu poder, mostra o teu milagre, mostra as tuas maravilhas. Irmão, irmã, acontece milagre todo dia. Você levanta, respira, você tem um alimento colocado na sua mesa, o alimento está aí, a sua família está aí, irmão. É um milagre acontecendo todo dia na sua vida. Mas você quer ver o morto ressuscitar. Sabe lá se aquele morto já está lá no céu e Deus não vai... Eu imagino Lázaro ressuscitando, né, pastor? Lázaro ressuscitando, chega e fala: o que aconteceu, gente? Né? Para que vocês me trouxeram para cá de novo? Eu já dei uma olhada assim, já tinha um punhado de fariseu querendo matar ele. Ai, meu Deus do céu, vou ter que morrer de novo. Não é esquisito isso, irmão? Isso é esquisito demais da conta, irmão. Você pensar assim: um crente, eu vou orar para o crente ressuscitar. Você está doido? Deixa eu morto. Mas o tal do cristão, ele quer assim, ele quer um milagre. Ele quer ver, né, nascer duas pernas naquele que não tem perna. Ele quer que o braço cresça, ele quer que faz isso, que faz aquilo. Irmão, escuta bem, irmão. A tua conversão, para mim, é o maior milagre de toda a história, a tua conversão. Né? Um homem igual o pastor Geraldo está aqui, irmão. Você acha que não é milagre? Não.
cachaceiro, dograu, isso é milagre demais. Aí está a esposa dele, é ou não é, pastor? Tem outros aqui, irmão. Já o João, o Alexandre já não. Mas outros aí, irmão. Milagre, milagre. Eu tenho certeza que a sua família olha para você e fala assim: Deus é maravilhoso. Nós tivemos uma reunião lá com a família da Zuleika lá no Panamá. Nós éramos o único matrimônio que permanecia casado. Os outros tudo havia se divorciado. Eu não sabia que aquela reunião ia mudar a vida de toda a família da minha esposa. Naquela reunião mudou a família, mudou o coração de toda a família. Hoje eu vou falar para você, tem uma irmã da Zuleika que ainda eu não sei se ela está convertida, mas todos os demais se converteram, meus irmãos. Todos os demais. Você sabe que isso é transformação. Jesus, ele quer ensinar você a fazer isso. Ele quer ensinar você a fazer isso. Você pode chegar já nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Não é a pregação ainda não, irmão. Isso aqui é só a introdução. Daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia. Você chega lá, Jesus no Getsemane. Eu acho tão maravilhoso o Getsemane, irmão. Né? No Getsemane você tem tanta circunstância extraordinária. Jesus se apartando para orar, deixando aqui os fulano, levando consigo o cicrano. Você vê o Bertrano lá traindo ele, né? Vendendo ele pelas moedas. O Bertrano chega e fala: aquele que eu beijar. Olha para você ver que coisa terrível, né? Você vai perguntar: isso estava fora da igreja? Não, isso estava dentro da igreja. Isso estava dentro da igreja. Aqueles que ficam aqui porque não estão preparados. Você imagina, Jesus levou com ele Tiago, João e Pedro ali. Irmão, chegaram ali, eles viram Elias e viram Moisés e viram Jesus. Ali você pensa, irmão, que visão extraordinária que aqueles rapazes viram. Aí depois Jesus acostumou a levar eles. Falou: olha, comigo vocês vão ver coisa maravilhosa. Eu tenho certeza, meus irmãos, escute bem isso, igreja do Senhor Jesus. Quando você for para a Tailândia, lá com o tio Lucas, quando você for lá, não sei, para Portugal, quando você for lá para o Camboja, quando você for lá para o Nepal, quando você for para o Panamá, quando você for para esses lugares aí, eu tenho certeza, Deus te apartou para as missões e coisas maravilhosas os seus olhos verão. Os seus olhos vão ver coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que Deus vai revelar a você de forma extraordinária. Mas no Getsemane eu tenho uma coisa maravilhosa no meu coração. É que no Getsemane não é igual no Jardim do Éden. No Jardim do Éden era a derrota do homem. Era o fracasso do homem. Mas no Jardim do Getsemane, ainda que custou a vida de Cristo, era a nossa redenção, igreja. Era o homem sendo restaurado como verdadeiro filho de Deus. A oportunidade veio através da morte de Jesus na sua vida, na minha vida. Abre a sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 17. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 17. Isso aqui, irmãos, é atual para a igreja de hoje, viu? Eu tenho estudado na palavra de Deus aqui, e eu vejo que essa necessidade a igreja de hoje tem, irmãos. E nós como pastores temos a incumbência de muitas vezes fazer isso aqui, ó. Orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Capítulo 6, versículo 17 do livro de 2 Reis. Como eu falei para vocês, estávamos na introdução, a mensagem começa daqui para frente. Lendo a palavra de Deus, estudando a questão
da cegueira espiritual, irmãos, que nós vivemos nesses dias, Deus me levou a esses versículos. Deus me levou também ao capítulo 9 de Atos, onde você vê Paulo tendo os olhos dele abertos. Paulo que estava em uma cegueira, mas teve um encontro com Jesus e os olhos de Paulo foram abertos, de uma forma diferente, porque dos olhos de Paulo caíram escamas. Eu quero, irmãos, que você entenda que quando Deus abre os olhos de uma pessoa, é porque Deus tem uma novidade de vida para esta pessoa. Deus jamais vai abrir os teus olhos para deixar você como você está. A situação de Eliseu, irmãos, quando você pega a palavra aqui e você vai estudar o livro de 2 Reis, você vai ver que Eliseu, desde o princípio, você vê Eliseu uma pessoa diferente. Eliseu uma pessoa que tem uma visão diferente. Eliseu entra na Bíblia, em cena na Bíblia, Eliseu entra quando Elias está cansado. Elias se sente cansado, Elias se sente afadigado, Elias se sente com medo, Elias está em depressão, Elias se senta debaixo de uma árvore e pede a morte. Nós temos Elias, e todos os que conhecem a Bíblia sabem muito bem que Elias é conhecido como o homem que teve todas as suas orações respondidas por Deus. Só existe uma oração de Elias que Deus não respondeu. Foi quando Elias orou e pediu para morrer. Elias disse para Deus: mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Foi quando Elias entrou dentro de uma caverna, irmãos, depois de ter jejuado também 40 dias, entrando ele dentro daquela caverna, irmãos, todas as coisas grandes que Deus fazia, mas Deus não estava naquelas coisas, até o momento em que Deus se manifestou dentro da caverna. Anote isso na sua Bíblia. Deus se manifestou dentro da caverna. Passou um terremoto, passou um vento, passou um fogo, mas Deus se manifestou para Elias dentro da caverna. Deus não olhou de fora para dentro. Deus não olhou lá: ué, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Não. Elias estava lá dentro e disse: o que você está fazendo aqui? Deus estava lá. Naquele momento Deus deu ordem a Elias. É outra coisa, né, irmãos? Que é estranho você falar isso no altar, né, irmão? Olha só, eu vou falar para você aqui que Deus falou com Elias. Você vai falar: Deus falou com Elias, por que Deus não fala comigo? Deus fala contigo o tempo todo. O cristão de hoje, ele é tão incrédulo que ele não acredita que Deus fala com ele, irmão. Pelo amor de Deus. Deus fala contigo, homem e mulher. Deus fala contigo, repete isso comigo: Deus fala comigo. E eu tenho certeza que Deus fala contigo. Eu tenho certeza que Deus fala comigo. Então Deus fala com Elias. Deus disse: o que você faz aqui, Elias? E ele começa a contar uma história triste, né? Porque nós temos uma história triste para contar para Deus. Nós queremos Deus sentado aí e nós contar para Deus a nossa vida, esperando Deus derramar uma lágrima. Nós queremos ver Deus chorar com o nosso testemunho. E Deus só vai olhar para você e falar assim: você se meteu nessa enrascada você sozinho. Eu vou ajudar você a sair daí, mas quem buscou isso foi você mesmo. Irmãos, quando Elias sai de lá, Deus dá para ele toda a direção. Deus disse: olha, você vai ungir Jeú, você vai escolher Eliseu. Eliseu vai ficar no teu lugar como profeta. E ele sai doido buscando Eliseu. Encontra Eliseu, Eliseu abandona tudo. Olha só, o evangelho é renúncia. Você encontra a graça de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Eliseu foi encontrado pela graça de Deus. Não é que Eliseu era mais bom, que Eliseu era mais bonito. Você tem que entender que Maria foi mãe de Jesus porque ela foi agraciada por Deus. Você tem que entender que Paulo se converteu através da graça de Deus. Você tem que entender que Davi escreveu os salmos, foi pela graça de Deus. Amém? Então chega e agarra, pega ali o Eliseu e disse: agora Eliseu vai andar com Elias, vai ser treinado por um tempo. Mas Elias era doidinho para soltar Eliseu. Você entende que Elias dizia para Eliseu: olha, fica aqui porque eu tenho que ir ali. E Eliseu era o homem que tinha visão espiritual.
coisa que nós precisamos muito nos dias de hoje. Quando você chegar aqui nesta igreja, nesta casa de Deus, eu quero dizer para você, seja uma pessoa observadora. Não tenha medo de observar. Observa bem os homens e mulheres de Deus que estão aqui. Se você ainda não é discipulado, se pega aí com o William, com o João. João não, porque o João vai ter lá no Nordeste, né? Se pega com o pastor Elilton, com o pastor Geraldo, com o pastor Gustavo, com o pastor Valneir, o pastor Renato lá no Nordeste, pastor Márcio aqui. Irmãos, você vai aprender muita coisa de Deus. Você vai ver que as mulheres de Deus que estão aqui vão te ensinar muita coisa. Aquele que está aqui dentro desta casa e não tem o seu coração contrito com o Senhor, se você está servindo aqui e você não tem interesse de fazer algo maior para Deus, é melhor você abandonar isso tudo. Porque Deus não te chamou para ficar aqui de braços cruzados, Deus te chamou para servir. Eliseu disse, eu não te deixo, eu vou contigo, porque quando você for arrebatado, eu quero receber uma porção dobrada do que você tem. Você consegue pedir para Deus uma porção dobrada? Você olhar o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, assim como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui você vai encontrar homens de Deus que estão, irmãos, forçando, lutando, batalhando em contra da sua própria carne, em contra do seu próprio ser, para dar um bom testemunho e dizer para você, olha, sede meu imitador como eu sou de Jesus. Porque o exemplo sempre será Jesus. A perfeição sempre será Jesus. Se eu tento conduzir você a mim, eu estou errado. Eu tenho que conduzir você a Jesus. Eu tenho que conduzir você ao autor e consumador da nossa salvação. Eliseu recebe o bastão, recebe o cajado, recebe a responsabilidade. Ele vê Elias ser levado aos céus, ele vê Elias ser tomado, e ali ele recebe a capa. Eliseu, irmãos, começa o seu ministério, e o ministério de Eliseu, você pode pegar aqui nos primeiros capítulos aqui, ó, do livro de 1 Reis, você vai ver que coisa extraordinária. Esse homem era tremendo, era maravilhoso. Ele era uma pessoa aonde ele escutava Deus falar com ele. Caía um machado na água, ele fazia o machado flutuar. Olha só, estou falando isso só para quem crê. Porque isso é Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você não vai acreditar nisso. Um machado caiu na água e o homem fez o machado flutuar. Uma viúva chegou nele e falou assim, meu esposo morreu, meus filhos vão ser escravos. O que o senhor me recomenda? Ele falou, vai lá e pega as vasilhas, tudo que você tiver lá na sua casa. Junta as vasilhas do vizinho. Entra com os teus filhos lá, fecha a porta e começa. Ela tinha um pouquinho de azeite. Aí a mulher pegou, imagina isso aqui na igreja, irmão, você pegar assim, né? Vai trazendo caminhão-pipa, vai trazendo, aí vamos encher esse negócio de azeite, vamos vender azeite. A mulher foi enchendo as vasilhas, irmão, foi enchendo as vasilhas, irmãos. Até quando ela encheu todas as vasilhas, irmãos, o azeite parou de multiplicar. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar que Deus tem esse poder? Vai, vende o azeite, paga a sua dívida e o demais, vive você e os seus filhos. Olha como Deus é bom. Amém? Mas chega um momento em que há um mistério aqui, um mistério. O rei da Síria declarou guerra a Israel. E o rei começou a desconfiar que tinha um espia. O rei falava assim, olha, nós temos um espia no nosso meio. Sabe por quê? Porque tudo que nós planejamos aqui, o rei de Israel fica sabendo. Levantou lá no meio lá, uma pessoa corajosa e falou para o rei da Síria, falou, não, aqui não tem espia não. Nós é todo mundo fiel ao Senhor. O que está acontecendo é que lá em Israel, tem um homem de... E tudo que o Senhor fala lá no seu quarto, Ele escuta lá em Israel. Olha só, irmão. Telefone sem fio, celular, irmão. Como é que era essa conexão Wi-Fi? Não tinha câmera, não tinha nada, mas Eliseu estava lá, sentadão assistindo lá. Tudo que estava acontecendo lá, o rei falando. Agora, irmãos, agora você vê o rei enviando os seus melhores soldados. Aonde está Eliseu? Está em Dotã.
Então vamos enviar lá os soldados para prender esse rapaz e trazê-lo aqui, que eu quero conversar com esse rapaz. Agora, existe uma coisa diferente. Deus não alerta Eliseu, ou se alertou, Eliseu não tinha medo. Eliseu não fugiu de Dotã. Eliseu permaneceu. Isso aqui é uma realidade diferente na vida da pessoa, do homem e da mulher de Deus, irmãos. O homem e a mulher de Deus, a pessoa que vive pela fé. Hebreus 11, 10, 38, exatamente. O justo viverá do quê? E se ele recuar, a minha alma não tem? O justo viverá da fé. Isso aqui é fé, irmãos. Chega todos aqueles soldados, chega todo mundo ali para prender um só homem. E sai Geazi para comprar o pãozinho de manhã. Dá aí 5 pão e põe 2 pão de queijo, que o chefe lá gosta do pãozinho de queijo. Quando ele vai sair para levar o pãozinho de queijo, lá o que acontece, igreja? Ele olha assim, e a cidade de Dotã está totalmente rodeada. Totalmente ocupada, irmãos. Eu tenho certeza que se você estivesse numa situação daquela, as pernas tremiam também, irmãos. Imagina você abrir os seus olhos e Trindade está rodeada pelo exército da Rússia, ou pelo exército dos Estados Unidos. É míssil apontado para tudo quanto é lado. O rapaz tremeu nas bases, irmão. O rapaz disse assim, nós vamos morrer agora. Ele chegou lá e falou para Eliseu, Eliseu, Eliseu. O que eu quero transmitir para você é que o rapaz não entendia nada do mundo espiritual. Esse rapaz aqui precisou receber uma oração. Quando ele chegou para Eliseu, Eliseu falou para ele, olha, muito mais são os que estão conosco. Ele falou, Eliseu, você bebeu o que de noite? Você estava bebendo de novo alguma coisa? Eliseu disse, não, eu vou orar aqui agora. E ele orou e disse, Senhor, abre os olhos. Não é isso que a Bíblia está trazendo para nós desde o princípio. Não é isso que a Bíblia traz nos evangelhos. Não é isso que a Bíblia traz nas cartas paulinas. Não é isso que a Bíblia traz nas cartas gerais. Não é isso que a Bíblia traz em Apocalipse. A Bíblia tenta abrir os nossos olhos, igreja. Quando você vê Jesus falando com Nicodemos, é tentando abrir os olhos de um religioso. Você que é religioso a sua vida toda, você que pratica todo tipo de religião aí, seja lá qual for, Cristo quer abrir os teus olhos, tem uma visão mais ampla, tem uma visão melhor, que você possa enxergar o que Deus tem para você, o projeto, o propósito de Deus. Por que nós temos tanto cristão cansado? A igreja está cheia de cristão cansado, porque estão lutando para salvar-se a si mesmo. Um monte de cristão lutando para salvar-se a si mesmo. Fazendo todo tipo de aberração. Todo tipo de heresia. Porque o meu cabelo vai me salvar, porque a minha saia vai me salvar, porque esse tipo de calça vai me levar para o inferno, porque se eu jogar um futebol eu vou para o inferno, porque se eu for em tal igreja eu não vou para o céu. Você imagina, irmão, que nós chegamos ao ponto de determinar que a igreja fulana e a igreja cicrana vão para o céu e a igreja bertrana não vai, irmão. A igreja evangélica de hoje, em muitos lugares, ela condena um rebanho inteiro. Tem alguém que tem a capacidade de dizer para você, olha, você é evangélico, você crê na Bíblia? Aí você começa a responder tudo certinho. Aí ele fala assim, agora eu vou te perguntar uma última pergunta. Você guarda o sábado? Aí você fala, não, perdeu tudo. Não adiantou nada. É ou não é verdade, igreja? É ou não é assim? Infelizmente, pastor, infelizmente nós chegamos nesse ponto. Jesus olha para Nicodemos, irmão, e Nicodemos não via nada. Nicodemos era um cego espiritual, assim como Geazi era um cego espiritual, irmãos. Você olha, irmãos, no livro de Números, capítulo 13, você vai encontrar Moisés enviando 12 espias para espiar a terra, a igreja. Chegaram 10 cegos ali, e somente 2 que podiam ver.
Você sabe quando você é cego? Quando você põe a dificuldade maior que o seu Deus. Você sabe quando você é cego? É quando você tenta por suas próprias forças fazer algo tão grande como a salvação acontecer na sua vida. A salvação, ela está fora do teu alcance. É só Deus que pode dar ela para você. É só Jesus que pode dar ela para você. A salvação que a Bíblia nos ensina, ela não está pegada a nenhuma coisa física aqui deste mundo, meu irmão. Ela é uma renúncia espiritual, ela é uma entrega. Renuncia-se a si mesmo. Olha que dificuldade é isso, você olhar para você e dizer, eu renuncio a mim mesmo. Você sabe o que a filosofia manda você? Uma filosofia manda você chegar no espelho e dizer assim, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou forte. A filosofia manda até você escrever um papelzinho assim do lado do espelho, assim, para você repetir todo dia de manhã. Aí mente. Aí você chega lá e começa a mentir para você mesmo. Né? Jesus olha para você e fala assim, olha, vem do jeito que você está que é melhor. Se entrega para mim aqui que eu vou fazer de você uma nova criatura. Vou te dar um banho com o meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Vou tirar esse pecado, vou tirar essa soberbia. Isso, irmão, é coisa tão séria, que nós somos cegos ainda crendo que vemos. Porque hoje nós somos assim, nós lemos a Bíblia e talvez até por ler muito a Bíblia, nós nos tornamos cegos, porque nós achamos que sabemos demais. Eu sei mais que o irmão, eu sei mais que o fulano, eu sei... fulaninho não, ciclaninho não. Em vez de ser mais humildes, nos tornamos mais soberbos. A soberba é cegueira, igreja. A soberba, ela é cegueira. Você sabe, eu preguei ali em tal lugar, se converteram 1000 pessoas lá naquele lugar. Você sabe a história do pregador de Santa Bárbara aqui? Eu acho que ele era de São Luís, um pregador que veio pregar em Santa Bárbara, e estava uma praça lotada, irmão. Isso tem muitos anos, só os mais velhos, igual o pastor Geraldo, que vai lembrar. Né? Então, não era não. Chegou um irmão para pregar em Santa Bárbara, irmão, e ele se preparou mesmo. Ele foi lá na Bíblia, ele começou, irmão. E ele pegou o significado da palavra em grego, em hebraico, em sei lá o quê, em mais. E ele falou assim, hoje eu vou arrebentar. Quando o pastor falou para ele, sobe lá, ele falou assim, você vai ver isso aqui hoje vai abalar. Irmão, e ele ia subindo assim, que tinha que subir num palanque assim, lembra quando a gente pregava em cima de caminhão, né? Você ia subindo assim, ele ia subindo uma escadinha, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, aqui eu fico, pode subir você. Irmão, ele não conseguiu falar, irmão. Ele deu uma tremedeira, uma suadeira, irmão. Ele começou a sentir mal. Irmãos, estava um sol de rachar mesmo, estourar pipoca, irmão. Nós não conhecemos esse sol, né? Mas ele estava sentindo aquele sol que você não conhece ainda. Irmão, ele pulou do caminhão, ele saiu correndo, ele entrou dentro de um carrinho velho que ele tinha, irmão, ele fechou os vidros tudo ele fechou, e o povo amontoou em redor do carro, irmão, querendo saber o que estava acontecendo, e batendo o povo no vidro, porque ele estava suando lá dentro, irmão. Este é o homem que se ensoberbece e Deus abandona ele. Como é você na sua própria sabedoria? O pastor Mateus já respondeu aqui, né? Mal. Você é ruim, você é pior do que falta de ar. Então aprende a reconhecer o seu nada, aprende a reconhecer a sua inferioridade, aprende a reconhecer que Deus é tudo na sua vida e você sem Deus não é nada. Aqueles 12 homens que chegaram ali, olharam para quê? Olharam para a estatura. Havia 10 deles olhando para a estatura. Meu Deus, olha o tamanho desses caras. Outro olhava para as armas, dizia, gente, esse povo tem espada. Olha só, né? Quando regressaram, o que aconteceu? Regressaram, chegaram lá, Moisés fazer uma reunião aqui com os 12. Fala aí, não dá certo não. Quando ele falou não dá certo, outros 9 apoiaram. Falou, é verdade, o negócio lá é feio. Lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo.
Será que eles não enxergaram Deus fazendo um milagre grande, uma prostituta escondendo eles? Será que eles não viram, irmãos, o tanto que Deus foi bom com eles, mostrando tudo daquele povo, e levantaram dois? Como se chamavam esses dois? Eu estou esquecido agora. Como é que era? Josué e Calebe. Josué e Calebe eram os únicos que tinham visão de Deus, eram os únicos que acreditavam. Será que a igreja desses dias está assim? Será que eu estou pregando aqui para 100 pessoas e só 20 acreditam? Será que nós pregamos para 1000 pessoas e só 200 estão acreditando? Será que nós temos um bando de espectadores, curiosos, pessoas que estão aqui só para criticar, pessoas que estão aqui somente para olhar e ver, pessoas que estão aqui somente para provar a Deus, para ver se Deus vai dar algo para eles? Igreja, mudemos o nosso coração, olhemos a Deus com um olhar bíblico. A sua vitória vai chegar, a sua bênção vai chegar, isso é inevitável. Mas eu não quero que a bênção que vai chegar na sua vida seja um estorvo para você. Eu não quero que a bênção que vai chegar na sua vida venha impedir você de chegar aos céus, de receber a salvação. Aqueles dois foram os únicos dois que entraram na terra prometida. Somente entrou Josué e Calebe. A igreja de hoje precisa ter visão espiritual para trazer sobre si uma novidade de vida. Você já está aqui dentro da casa do Senhor. Você já aceitou Jesus. Você se batizou. Se você ainda não se batizou, eu quero recomendar você a batizar-se. Eu quero dizer para você, olha, quando você se batizou quando era pequenininho, isso não valeu nada na sua vida. É a Bíblia que ensina, não sou eu não. Eu quero ensinar você a renunciar você mesmo todos os dias. Eu quero dizer para você que a Bíblia ensina você a tomar a sua cruz, não renunciar à sua cruz. A Bíblia diz que você tem que tomar a sua cruz. A Bíblia diz que você nega você mesmo, toma a sua cruz, e depois que você fez isso, agora você segue a Jesus. Aonde quer que Ele for, você vai com Ele. Aonde quer que Ele for, você vai com Ele. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Amém? Quando você vê, no capítulo 4 de João, você vê aquela mulher querendo ensinar Jesus sobre coisas celestiais, sobre coisas espirituais. Você vê muitos de nós querendo ensinar a Deus como se faz as coisas. Senhor, olha, isso acontece demais, irmãos. Olha, o sacrifício do Senhor não foi suficiente lá não. O Senhor fez esse sacrifício, mas o Senhor esqueceu de acrescentar isso, isso e aquilo. Aquela mulher queria ensinar a Deus como orar, como adorar. E Jesus abre os olhos dela e abre os nossos olhos também. Deus está em busca. Você pode repetir isso? Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Como que esses verdadeiros adoradores adoram? Em espírito e em verdade. Eliseu contempla todo o exército. Eliseu contempla tudo aquilo também. O salmista também contemplava coisas como esta. O salmista diz assim: eleva os meus olhos aos montes. E o salmista disse: de onde virá o meu socorro? E ao mesmo tempo ele responde: o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor. E alguém pergunta: mas o que o Senhor fez? E o salmista fecha tudo dizendo assim: Ele fez os céus e a terra. Tem poder maior que esse? Existe um poder maior atuando na sua vida? Eu quero aqui esclarecer algo para a igreja, irmão. Se você é desse cristão, se você é desse grupo de cristão que tem lá suas redes sociais, que mede bastante a sua espiritualidade também, né? O que é que você está vendo na sua vida, no seu dia a dia? A irmãzinha se chama fulana de tal, né? E ela se declara cristã evangélica, do signo de aquário.
com ascendência a Gêmeos. Tira isso da sua rede social. Escuta o pastor falar aqui hoje. Destampa, tira a cera do teu ouvido aí, porque tem uns que parece que não escuta, não. Tira isso lá. Você é crente ou macumbeiro? Fala para mim. Você tem que ser um ou outro. Ou é um ou é outro, irmão. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode estar nesse mundo assim, vindo aqui na igreja, escutando o pastor pregar, pegando a ceia do Senhor, participando de atividades na igreja e revelando para o mundo outra coisa que está no teu coração. Eu quero saber o que está no teu coração. Não, e tem uns que sabem, parece que todo o mapa astral, né? Gêmeos com ascendência a sei lá o quê, com descendência não sei do quê, né? Primo irmão do Satanás, só pode ser, irmão. Então, meu irmão, abandone essas coisas. Abre os teus olhos espirituais e comece a contemplar que a tua vida, a tua realidade aqui é outra. Você é estrangeiro aqui nesta terra. Você aqui é peregrino. Você está aqui de passagem. O reino que está preparado para você não é daqui. Você não é deste mundo. Você não tem que agradar a fulaninho, a ciclaninho, a bertraninho. Você tem que buscar agradar aquele que deu a vida por você no Calvário. Você tem que buscar agradar aquele que deu a vida por você no Calvário, aquele que se entregou por você. Busca conhecer a Deus, irmãos. Estamos nos últimos dias, estamos vivendo os últimos minutos. Eu quero aqui encarecidamente clamar à igreja: não esteja brincando de evangélico. Não esteja brincando de cristão, não esteja brincando de servir a Deus, não temos tempo para isso. Ame a sua esposa, ame o seu esposo, cuida dos teus filhos, abrace a Jesus Cristo todos os dias, leia a Bíblia, ore, jejue, batalhe esta batalha espiritual. Quando a última trombeta soar, quando tudo isso terminar, Cristo vai te receber na glória. Eu tenho certeza que você é um elegido, eu tenho certeza que você é um escolhido do Senhor. As coisas materiais vão ficar tudo aqui, meus irmãos, tudo vai ficar aqui. Essa riqueza, esses carros, tudo vai ficar aqui. Não esteja dando tanto valor a estas coisas. É importante, precisa. Mas tudo isso vai ficar, tudo isso vai ser deixado para trás. Que pessoa devemos ser se tudo isso vai acontecer? Que tipo de pessoa devemos ser? Qual é o seu testemunho? Amém?